Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre bloco cerâmico e bloco de concreto. Afinal, qual bloco devemos escolher? O bloco cerâmico ou o bloco de concreto? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que não existe uma resposta pronta. Falar, não, que o bloco de concreto é melhor que o bloco cerâmico, ou o bloco cerâmico é melhor que o bloco de concreto. Tudo isso depende de vários fatores que a gente vai mostrar para vocês. Como segundo ponto também que eu gostaria de destacar, é que ambos os blocos, tanto de concreto quanto cerâmico, eles estão respeitando a norma de desempenho, que é a NBR 15575. Então, todos eles passam nesses quesitos que a gente vai mostrar. Porém, o que a gente observa é que algum tipo de material é um pouco melhor do que o outro em alguns quesitos. Bom, o primeiro item entre comparação de bloco é o desempenho acústico. No desempenho acústico, o bloco de concreto ele é um pouco melhor do que o bloco cerâmico. No desempenho térmico, você já percebe que o bloco cerâmico ele já é melhor do que o bloco de concreto. Interação argamassa de assentamento bloco. Nesse quesito, o bloco de concreto ele tem um melhor desempenho do que o bloco de cerâmico. Por que esse item é muito importante? Porque nós, quando dimensionamos a alvenaria estrutural, nós dimensionamos parede e não apenas bloco. Então, se você comparar um bloco cerâmico e um bloco de concreto de mesma resistência, você vai perceber que a parede vai ter resistências diferentes. No bloco de concreto, ele vai ter uma resistência um pouco melhor, porque a aderência dele com a argamassa de assentamento é melhor. No quesito peso, o bloco cerâmico ele consegue se destacar um pouco mais, porque ele é mais leve do que o bloco de concreto. E isso facilita muitas vezes na hora de execução. Para quem está executando, é muito mais fácil estar trabalhando com um elemento mais leve que um elemento mais pesado. Então, para o bloqueiro, às vezes ele pode ter um rendimento um pouquinho melhor no bloco cerâmico do que no bloco de concreto. Dilatação térmica. O bloco cerâmico ele sofre menos com dilatação térmica do que o bloco de concreto. Isso quer dizer o quê? Você consegue passar um pouco mais as juntas de dilatação do prédio. Resistência mecânica do material. Essa resistência não é a resistência do material na estrutura, mas sim como que ele se comporta, por exemplo, a choque. Você derrubou um bloco, por exemplo, o bloco vai ter mais facilidade de quebrar ou menos facilidade de quebrar. Nesse caso, o bloco de concreto ele consegue sair melhor. Então, às vezes, o bloco cerâmico acaba quebrando um pouco mais o canteiro de obras do que o bloco de concreto. A absorção de água, o bloco cerâmico, ele absorve bem menos água do que o bloco de concreto. Existe um ensaio muito interessante que um fornecedor de blocos cerâmicos fez. Ele pegou 2 blocos, colou esses blocos em uma chapa de vidro com silicone para fazer a total vedação deles e depois ele despejou água com corante azul, só para identificar um pouco melhor, dentro do septo do bloco. E depois de um tempo nós conseguimos observar que o bloco de concreto a água conseguiu passar por ele e encheu todo aquele recipiente que estava embaixo. Já o bloco cerâmico, você consegue avaliar que ele conseguiu reter praticamente toda a água dentro do septo dele. No entanto, mesmo o bloco cerâmico tendo uma boa resistência contra a água, é sempre fundamental fazer a impermeabilização quanto necessário, tanto para bloco de concreto quanto cerâmico. Planicidade e regularidade geométrica. Nesse ponto, o bloco de concreto ele consegue se destacar um pouco mais que o bloco cerâmico, devido ao seu sistema de fabricação. O bloco cerâmico ele tem que passar por um processo de queima, e nesse processo de queima ele acaba reduzindo um pouco o tamanho. Para compensar essa redução de tamanho, a cerâmica ela tem que fazer um bloco um pouquinho maior e a hora que ele for para a queima, ele chega no tamanho exato que tem que ficar. Com esse processo de diminuição do tamanho do material, às vezes a parede dele não fica com uma planicidade tão boa quanto do bloco de concreto. Como os blocos de concreto têm uma planicidade um pouco melhor do que o cerâmico, às vezes você consegue economizar um pouco mais nos revestimentos da parede. Tem algumas construtoras que até fazem a aplicação da cerâmica direto já no bloco de concreto, devido a essa planicidade. Só que quando se faz a aplicação direto no bloco de concreto, o consumo da argamassa de assentamento já é bem maior do que se fosse numa base preparada para aplicação de cerâmica. Logística e movimentação dentro do canteiro de obras. Na verdade, o bloco cerâmico ele consegue destacar um pouco mais porque ele é mais leve. Se ele é mais leve, se consegue transportar uma quantidade maior de bloco. Quando você pede um carregamento, você consegue trazer em um único caminhão uma quantidade bem maior de bloco cerâmico que se fosse um bloco concreto. Famílias de blocos. Ambos os blocos existem a família 29 quanto a família 39. Só que o que acontece? Os blocos cerâmicos eles têm dificuldade para fazer blocos muito grandes. Então, quando você trabalha com a família 39, geralmente você está trabalhando com um bloco de concreto, porque a maioria das cerâmicas elas têm a dificuldade para fazer o bloco de amarração T, que é o bloco de 54. Por essa dificuldade de se encontrar o bloco de 54 e quando necessário se fazer a modulação com família 39 com bloco cerâmico, nós podemos utilizar o bloco de 44 para estar fazendo essa amarração. E aí como é que vai ficar? É um caso especial. A amarração em T, você tem um bloco de 34 aqui, por exemplo. E aí aonde você teria que colocar um bloco de 54, você consegue substituir por 3 blocos de 44.
E aí você consegue manter a amarração de pelo menos um terço aí dos blocos. Com isso, você já consegue perceber a dificuldade de trabalhar com a família 39 com bloco cerâmico. Porque em vez de você ter um bloco só de 54 para fazer a amarração, agora você tem 3 blocos especiais para substituir esse bloco de 54. Blocos de alta resistência. Os fabricantes de blocos cerâmicos, eles têm algumas dificuldades para produzir blocos com resistências acima de um certo limite. Porque no caso do concreto, você consegue mudar a quantidade, por exemplo, de cimento, consegue aumentar a resistência desse bloco. Porém, no bloco cerâmico, as coisas funcionam um pouco diferente. Depende da química, do material, da composição da argila. Preço do bloco. Qual bloco que é mais em conta? Bloco de concreto ou bloco cerâmico? A palavra certa é depende. Depende de onde você está localizado. Então, se você estiver muito próximo a uma cerâmica, provavelmente o bloco cerâmico vai ser um pouco mais em conta que um bloco de concreto. E vice-versa. E também deve ser comparado a questão das famílias, se o bloco é 29, 39, se você utiliza 29, você vai gastar um pouco mais de argamassa e a quantidade de blocos é maior. Você vai usar uma família 39, por exemplo, de bloco de concreto, utilizar menos blocos e um pouquinho menos de argamassa. E para concluir, a gente percebe que ambos os materiais são excelentes e que não existe um que seja melhor do que o outro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu curtir e seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente, porque motiva a gente a fazer mais e mais vídeos.